Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 3. O nosso tema é Moisés, um líder de oração. Nós vamos ver, meus irmãos, que Deus falava com Moisés face a face. Ou seja, Moisés tinha, sim, comunhão com Deus e era um homem de oração. No nosso texto do dia, que está em Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Ou seja, nós vemos que Josué via o Deus falando com Moisés. Josué sempre estava ali próximo e, claro, meus irmãos, via tudo aquilo e tinha, sim, via o exemplo de Moisés e como que acontecia ali com Moisés. E, claro, depois a gente vê que Josué não foi um Moisés, mas ele que deu continuidade àquilo que Moisés começou a fazer. Mas Deus falava com Moisés face a face. Na nossa síntese, Moisés foi um líder que se destacou pela forma como se relacionava com Deus. Irmãos, Moisés se relacionava com Deus de uma forma natural. Natural, ou seja, não era nada forçado, não era nada de fazer coisas assim absurdas, não. Era natural a forma que Deus falava com Moisés. E por quê? Porque Moisés era um homem de oração. Moisés era um homem que tinha comunhão com Deus, que orava a Deus. Nosso texto bíblico está em Êxodo, capítulo 33, versículo 11 e versículo 17 e 18, e versículo 20 ao 23, diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, aquilo que o versículo nós já lemos. Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e conheço por nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Irmãos, nós vemos que Deus conhecia Moisés pelo nome. A intimidade que Moisés tinha com Deus é uma intimidade impressionante. Porque o pedido que Moisés faz a Deus não foi para pedir para Deus para ver a glória de Deus por vaidade, não, porque ele queria sim ter um contato mais íntimo com Deus. Essa era a finalidade do pedido de Moisés. Então aqui nós vemos claro, meus irmãos, Deus não mostrou a sua glória no seu esplendor. Deus falou: olha, você fica ali que eu vou passar ali pela rocha, pela fenda da rocha, e você vai ver como que as minhas costas, mas a minha face eu não mostro a ninguém. E disse: não poderás ver a minha face, porquanto nem homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus aqui, meus irmãos, usou de misericórdia para com Moisés. Então essa é uma questão que nós temos que frisar bem na nossa mente, que Deus ele teve misericórdia de Moisés. Amém? Nossa introdução nessa lição, veremos que o nível de intimidade de Moisés com Deus era ímpar, ou seja, era único. Moisés, meus irmãos, ele nasceu num lar, claro, ficou num lar cristão, foi vendido, foi dado, né, colocado no rio, foi dado o Egito, né, para a filha de Faraó, e ela criou ele ali, e ele conheceu vários deuses, várias entidades e várias religiões. Porém, meus irmãos, ele voltou a ter contato com os hebreus, como ele tinha mais um contato mais próximo, e sim, ele, vamos dizer assim, se converteu, né? Vamos dizer assim, se converteu ao cristianismo. Parte 1. Moisés fala com Deus. Tópico 1. Um homem experimentado. Quando nos referimos a Moisés, falamos sobre um homem com uma vasta experiência nas mais diversas áreas da vida humana, nascido escravo. Claro, ele nasceu escravo, mas foi adotado aqui, como nós vemos aqui na lição mesmo, por uma princesa egípcia. Ou seja, ele tem uma vasta experiência, claro, ele era um bebê, não teve um contato assim, uma vivência, porém viveu nos palácios de Faraó, vendo toda aquela pompa, cresceu, teve um estudo muito, 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 muito bom. Então, nós vemos que essa questão aqui de Moisés, na sua vasta experiência, meus irmãos, a experiência dele mesmo começa quando ele mata o egípcio para defender o hebreu.
E aí sim nós vemos que realmente ali começa, porque ele está lá em cima e vai lá embaixo e tem que fugir dali e vai apacentar as ovelhas de Jetro, seu sogro, no caso, que foi o seu sogro, ali em Midian. Ali sim, meus irmãos, ele ficou na escola de Deus. Amém? Parte 2. Um povo obstinado. Um povo obstinado. Na oração que estamos estudando nessa lição, Deus fala algo a Moisés que descreveu uma grande dificuldade para a missão de levar os israelitas à terra prometida. Irmãos, a questão é, quando a gente vê israelita ou os hebreus, quando a Bíblia descreve, nós temos que entender também que a Bíblia não vai falar, não vai exemplificar tudo. Mas nós sabemos, irmãos, que aquele povo, existia uma miscigenação ali de pessoas, de culturas, de povos ali, principalmente a cultura do povo cigano era muito forte, eles tinham mesmo, eles estavam ali, os ciganos estavam, fora outras nacionalidades que também estavam ali no meio daquele povo que saiu do Egito. Então nós vemos que quando Moisés, Deus coloca no coração dele, ele tem esse desejo para que o povo possa sair do Egito, nós vemos, meus irmãos, que aquilo ali é uma coisa muito forte, porque ele teria que lidar com vários tipos de pessoas, vários tipos de cultura, vários tipos de nacionalidade, vários tipos de tradições, então era muita coisa. Então, mas aqui nós vemos que, com tudo isso, na parte 3, ele era um homem de oração. Então, o que fez a diferença? Porque Deus, o Espírito de Deus, ele discerne a mente de todos, de tudo e de todos. Ele sabe o que cada um está pensando. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós estamos pensando, da forma que nós estamos pensando e o jeito que nós estamos pensando. Deus, ele nos conhece. Nos primeiros tópicos estudaremos acerca do perfil de Moisés e sobre uma das características mais marcantes do povo de Israel. Se analisarmos essa combinação e grandiosa tarefa dada por Deus ao grande líder, perceberemos o grau de dificuldade de sua missão. Irmãos, é aquilo que nós estávamos falando. Lidar com pessoas é extremamente difícil. Agora, imagine lidar com pessoas com outras culturas, com outras tradições, com outras línguas, então é muito difícil. Então, mas Deus capacitou Moisés falava vários idiomas, já que ele teve ali se a gente fosse comparar as faculdades que Moisés estudou no Egito Antigo com as de hoje, seria comparado com Cambridge, no Reino Unido, na Inglaterra, e seria comparado com Harvard, nos Estados Unidos. Então ele estudou nas melhores escolas, porque o Egito era uma potência em engenharia, em todo tipo, na medicina, o Egito era uma potência. Então Moisés aprendeu de tudo no Egito, todo tipo de estudo ele aprendeu no Egito, amém? Parte 2, Deus fala com Moisés face a face, como fala um amigo. Irmãos, aqui tem essa parte aqui, essa segunda parte, um grande impeditivo para que isso ocorra é o fato de formalizarmos em excesso os momentos em que nos dirigimos a Deus em oração. Parece, meus irmãos, que quando a gente vai falar a Deus em oração, nós temos medo. Medo não é respeito, nós temos medo de chegar a Deus. Nós temos sim que ter respeito com Deus, nós temos que ter respeito com Deus, mas nós podemos exercer uma linguagem, quando nós vamos nos dirigir a Deus, uma linguagem que possa chegar na intimidade de Deus, como nosso amigo. É claro, meus irmãos, a gente não vai tratar Deus com falta de respeito. Nós temos que o respeitar porque ele é o nosso amigo, mas primeiro ele é o nosso pai. Deus é o nosso pai. Então, com o nosso pai, nós não podemos falar de qualquer jeito. Mas aqui nós vemos que Moisés aqui, ele fala com Deus como estivesse falando sozinho, meus irmãos. Então, fala com Deus naturalmente. Não quer impressionar Deus com palavras bonitas, elegantes e pomposas. Não. Fala com Deus de uma forma simples e eficaz. É assim que nós temos que exercer o exemplo de Moisés na nossa vida. Na parte 2, conheço-te por teu nome.
Irmãos, Moisés, olha, isso é uma coisa impressionante, meus irmãos. Claro, Deus conhece todas as pessoas pelo nome. Deus conhece tudo, ele sabe de tudo. Mas ele dizer conheço-te pelo teu nome, é uma questão assim muito forte. Por quê? Porque Deus conhece a intimidade de Moisés. Deus conhece a nossa intimidade? Claro que ele conhece. Mas a de Moisés era porque Moisés falava para Deus aquilo que ele estava sentindo. Então, quando Deus fala, conheço-te pelo teu nome, não é que Deus não conhece o nome de todas as pessoas, do hinduísta, do muçulmano, do budista. Não, Deus conhece todos nós pelo nome. E Deus conhece muitos crentes também pelo nome, claro, Deus conhece. Mas a grande diferença é que Deus conhecia Moisés na sua intimidade. Por quê? Porque Moisés abria sua intimidade para Deus o conhecer. E é assim, esse entendimento que está faltando em nós, abrir a nossa intimidade para que Deus possa nos conhecer melhor. Deus sabe de tudo? Sabe de tudo, porém Ele quer que nós venhamos falar a Ele aquilo que nós estamos sentindo. Amém? Nos inspira ou nos constrange? Quando estudamos a vida de Moisés, o seu relacionamento com Deus, somos impactados com o nível de intimidade alcançado. Aí a pergunta é, nós ficamos constrangidos ou ficamos inspirados? Seria bom que fosse as duas coisas, né? Poderia nos constranger para que, através desse constrangimento, nós venhamos nos arrepender, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa condição para com Deus, e que, através desse constrangimento, venha nos inspirar. Então, essa tem que ser o nosso entendimento, meus irmãos. Quando nós nos chegamos à presença de Deus, nós podemos nos constranger de que forma? Com aquilo que nós pecamos. E nos inspirarmos de que forma? Em estar na presença de Deus para melhorarmos a nossa vida dia após dia. Isso tem que ser o nosso sentimento. Moisés roga a Deus a sua presença. Sede por Deus prioridade. Claro, quando ele orou para Deus, para que Deus pudesse ir com ele na peregrinação no deserto, Deus quis mandar um anjo. Não, eu não quero um anjo, eu quero que a tua presença vá conosco. Se a tua presença não for, não me faz subir daqui. Então, fica tudo naquele debate. Deus realmente é poderoso, escuta a voz de Moisés, Deus sabe todas as coisas. Deus lhe afirma que não iria mais junto deles, mas que enviaria um anjo para tal efeito. Porém, o líder que orava tinha uma prioridade inegociável, a presença de Deus. Ele chamou ao grande eu sou, rogo-te que me mostre a tua glória. Caro jovem, quais são as suas prioridades, né? Qual o tesouro da sua vida? A Bíblia nos afirma que onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Aqui a lição está dizendo aqui, nos levando ao entendimento de que qual é a nossa prioridade? A prioridade de Moisés era a presença de Deus continuamente. E a nossa prioridade? Qual é? Depende aonde nós estamos investindo o nosso tempo. Se você, meu querido, estiver investindo o seu tempo em celular, em celular no sentido de ficar em rede social, em videogame, em essas coisas aí que não levam ninguém a nada, fica à vontade. Não estou dizendo que não é para fazer, quem sou eu? Mas eu estou dizendo que se investe 95% do seu tempo é investido nisso. 95%. 95%. Por quê? Porque quando sobra, eu não vou contar os tempos que às vezes precisa estudar e precisa trabalhar, ou as duas coisas. Mas quando tem um tempo, 95% é para isso, ou até mais. E que sempre que sobra para orar a Deus? Nada. Então, qual é a nossa prioridade? Parte 2. Me verás pelas costas, né? Deus teve misericórdia de Moisés e falou para ele, olha, você vai me ver pelas costas. Tamanha era a intimidade que Deus tinha com Moisés, que Moisés fez esse pedido assim, meio que, não vou dizer inusitado, mas bem ofensivo, vamos dizer. Como é que nós podemos dizer? Ele teve mesmo coragem, né? Teve coragem, Moisés teve coragem. E Deus sim mostrou, não mostrou aquilo que ele queria ver, mas mostrou aquilo que ele precisava ver. Então é assim que Deus faz. Deus não deixou de responder à oração de Moisés, o pedido de Moisés,
porque Deus entendeu a oração de Moisés, não no sentido de eu sou espiritual, eu preciso, não. Eu quero ver porque eu quero me chegar mais próximo da sua presença, eu quero ter mais comunhão contigo. Então se mostra para mim. Foi dessa forma que Deus falou a Moisés. Claro, meus irmãos, existe uma cultura onde antigamente que os deuses, até hoje em dia, são deuses palpáveis, e o Deus que nós cremos não tem imagem, não tem, não tem forma. Então Deus mostrou para Moisés que ele é um Deus que existe, ele é um Deus existente na terra. Ele não é apenas uma forma ativa, porém ele é um Deus que criou todas as coisas. É assim que ele quis dizer para Moisés. Conclusão. Nessa lição, podemos aprender acerca da vida da oração de um grande milagre. Moisés, um dos grandes segredos deste homem, repousava em sua rotina de oração e extrema dependência divina, juntamente com os seus colegas de classe. Busquem por momentos cada vez mais significativos de oração e se permitam experimentar tudo o que Deus tem nos oferecer. Faça com que seus relacionamentos com o Pai amado seja prioridade em suas vidas. Os frutos dessa decisão serão incalculáveis. Irmãos, jovem que me ouve, priorize Deus, meus filhos. Priorize orar, priorize buscar a Deus, priorize falar com Deus. Deixa um pouquinho esse negócio de rede social. Eu sei que você quer, que tem que ter um relacionamento, mas a vida não é só isso. Se nós queremos ser cheios, se nós queremos estar na presença de Deus, ter comunhão com Deus, nós temos que falar com Deus continuamente na nossa vida. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Melhorar dia após dia a presença de Deus na nossa vida. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.